Olá, tudo bem? Como que você está? Minha pergunta para você hoje é como que você está? E eu confesso para vocês que, em meio a tudo que estamos vivendo, eu estou com medo. Eu fiquei com um pouco de medo. E é difícil de mim ficar com medo. Só que eu fiquei. E eu compartilhei com o louvor que uma das minhas perguntas para Deus é quando que isso vai acabar? Quando que isso vai passar? Porque eu queria que essa igreja estivesse lotada. Eu queria que vocês que estão me assistindo, que estão assistindo esse culto, estivessem aqui presente. Nada nos transmite mais segurança do que saber que Deus está conosco. Quando temos essa noção, tudo fica mais fácil, porque sabemos que não estamos sozinhos. Deus está sempre conosco, de braços abertos, para nos receber. Mas o problema é que muitas vezes nós não estamos com Ele. Frequentemente nos afastamos de Deus, viramos as costas e não sabemos porque as coisas da nossa vida não vão bem. Mas se Deus está comigo, por que as coisas más acontecem? O fato de Deus estar conosco não significa que nunca vamos ter aflições. Por vezes vamos passar por dificuldades, mas isso não significa que Deus nos abandonou. No meio dos desafios e aflições, Deus está presente e nos ajuda a suportar qualquer perseverarmos. Nos maus momentos, ganhamos maturidade e crescimento na nossa vida espiritual. Deus está comigo. Deus está com você. Em meio a essa dor, em meio às vezes ao sofrimento, em meio ao medo, Deus está comigo e Deus está com você. E Ele te convida para que você se entregue verdadeiramente para Ele. Esse é teu momento. Deus está te dando o teu momento. Independente de onde você está, de onde você vai assistir, este é teu momento. Deus, te entregamos nas tuas mãos nossas vidas, ó Pai. Te entregamos nas tuas mãos esse culto, Senhor, e tudo seja feito conforme o teu querer, conforme a tua vontade. O que eu te peço nessa noite é que as pessoas que irão assistir sinta a tua presença. Independente de onde ela esteja, ó Pai, ela sinta a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz
e eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Do seu amor. Agora é você e Deus. Pede para que Deus comece a tocar você, comece a entrar na sua casa, no teu trabalho, no teu carro às vezes. Sinta a presença de Deus, busque sentir a presença de Deus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos eu e você junto? Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. 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 Será que você pode falar isso comigo? Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Deus, somente a ti, ó Pai, para cuidar de nossas vidas, ó Pai, de nossos corações, nos trazer paz, ó Pai, nos trazer alegria, nos trazer amor, Senhor. Deus, cuida de cada coração, Senhor. Meu desejo é que o Senhor toque cada coração, ó Pai, que eles entendam verdadeiramente, ó Pai, que é somente a Ti, é somente a Ti que nós vamos louvar e adorar pelos restos de nossas vidas, ó Pai. Pai, cuide de nossos corações, ó Pai. Pai, esteja curando os doentes, ó Pai. Meu pedido é esse, Senhor, entre com a Tua providência, Senhor. Entre com a Tua cura, ó Pai. Pai, esteja cuidando dos que estão machucados, ó Pai.
Entra com a tua providência, ó Pai. Deus, cuide de nossas vidas. Continue cuidando de nossas vidas, ó Pai. Mesmo às vezes a gente esquecendo de Ti. O Senhor está do nosso lado a todo tempo e a todo momento, Senhor. E é somente a Ti, ó Pai, que nós vamos adorar e exaltar, independente do que acontecer nesse mundo. Nós não vamos parar. Tua igreja, Teu reino não vai parar. E ela vai continuar, ó Pai, falar de Ti, levar Teu nome aonde for preciso, aonde for do nosso alcance. Eu te entrego nossas vidas em Tuas mãos. Eu te entrego as vidas que estão assistindo este culto em Tuas mãos, Senhor. E o Senhor faça conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olá, que bom ter você aqui com a gente. Nós somos a comunidade Teu Reino e nós temos prazer em louvar a Deus, em engrandecer o nome dEle. Apesar de toda a situação que a gente anda vivendo, apesar de toda a situação que nos acompanha, o Senhor é conosco. Ele luta com a gente, Ele caminha com a gente e é por isso que a gente está aqui. Você que está aqui pela primeira vez assistindo a esse culto, seja muito bem-vindo. Para a gente é um prazer poder cultuar a Deus junto com você. E a gente espera que o Espírito Santo esteja contigo e possa te abençoar. Vamos fazer um convite para você já. Assim que que a gente puder ter os cultos presenciais aqui na nossa cidade, a gente faz questão de que você esteja aqui com a gente, que você participe desse culto presencialmente, ok? Deus te abençoe muito. A vocês da igreja, toda a família, a corporação Teu Reino, que Deus possa abençoar vocês. A gente tem orado para que Deus proteja a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua situação financeira. E o nosso desejo é que o Senhor cuide mesmo de você, que tudo fique bem. Amém? Bom, é Páscoa, né? Um momento muito importante na vida da igreja, um momento muito especial para a gente. Diferente esse ano, né? Quase parecido com o do ano passado. Eu, sinceramente, fiz uma escolha. Hoje era dia da gente tratar da Páscoa, né? Da gente tratar do nosso Salvador. Mas eu decidi que eu não vou falar da Páscoa hoje. Hoje eu vou tratar com os irmãos um outro assunto. E a gente vai deixar para falar da Páscoa no nosso primeiro culto presencial. Porque aí, junto com a Páscoa, junto da ideia da Páscoa, junto com a nossa salvação na Páscoa, a gente vai tomar a ceia do nosso Senhor. Amém? Então, fica combinado, fica marcado, que quando nós voltarmos os cultos presenciais, nós vamos voltar com a ceia do Senhor e nós vamos voltar falando do nosso Cordeiro Pascal. Ok? Então, prepare-se aí, porque vai ser um dia muito especial. Eu queria meditar com você hoje em cima da vida de um homem que tomou um passo de coragem incrível. Abra o seu aplicativo, a sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Lucas, capítulo 5, no versículo 12 e 13. Nós vamos ler apenas 2 versículos hoje, tá? Vamos falar de um momento muito especial na vida de um homem. E a pergunta que eu quero iniciar no nosso raciocínio hoje é: o que é que você tem medo? O que é que tem tirado a sua esperança, a sua expectativa de vida? O que tem massacrado o teu coração? Qual é o problema que tem afligido você ao ponto de te deixar triste, te deixar para baixo, te colocar à parte da sociedade? O que é que tem feito isso com você? A gente vai meditar nesse texto hoje. Lucas 5,
do 12 em diante. Eu vou ler com você. Acompanhe aí no seu aplicativo, na sua Bíblia, para que a gente faça isso junto. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Palavra do nosso Deus. Vamos orar? Deus Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque nós te amamos, porque o Senhor é o nosso Deus, e para nós o que há de mais importante na vida é a tua presença, é a expectativa do teu reino, é a tua graça. Pedimos ao Senhor que venha com o teu Espírito Santo falar aos nossos corações e à nossa mente nesse momento. Pai, tira de nós toda a ansiedade, todo o medo, todas as preocupações, e fale conosco, ó Espírito Santo, porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos do teu toque, Jesus. Por favor, toque o nosso coração, toque a nossa mente, toque em nós. Precisamos ver a tua graça e a tua movimentação em nossas vidas. Por favor, ó Pai, pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. Algumas coisas acontecem com a gente e a gente não sabe o porquê delas estarem acontecendo. Só que de repente elas acontecem. E quando a gente vê, estamos numa situação muitas vezes terrível. De repente a gente se encontra num movimento que a gente não tem como resolver, a gente se encontra à parte, a gente se encontra envergonhado, a gente se encontra com a nossa vida destruída. Não sei se é a sua realidade hoje, mas talvez você esteja à margem, talvez você esteja achando que não tem jeito para você e que provavelmente o fim da tua vida está bem próximo e que provavelmente não vai haver um socorro para você. Provavelmente as pessoas te desprezam, colocam você de lado e a sua voz não tem importância. Mas eu quero falar de um homem que estava assim e de repente a sua vida mudou. Esse texto que a gente leu, ele foi escrito, ele está no Evangelho de Lucas. E ele se repete em 3 evangelhos, né? Mais 2, né? Mateus, Marcos e Lucas. Isso porque são evangelhos sinóticos. São iguais, trazem as mesmas histórias com visões diferentes. Lucas era um homem que tinha medicina, era médico. E ele traz uma palavra diferente, por isso eu escolhi essa versão dele para tratar com os irmãos hoje. Bom, o que a gente vê aqui? Vamos entender o que está acontecendo nesse negócio aqui. Jesus estava numa cidade e de repente passou por ele um homem, e esse homem ele tinha uma doença muito séria. Uma das piores, se não a pior doença daquele tempo, a lepra. E a lepra ela tinha várias versões, né? E a versão mais terrível, ela destruía o corpo humano. Ela corroía o corpo humano, a ponto de, para você ter uma noção, da carne apodrecer, né? Da lepra comer as cartilagens, né? A gente tem cartilagem no nariz, na orelha. Imagina um cara leproso, uma pessoa leprosa, e como é que o negócio era ruim. E assim, a carne quando ela estraga, né? Uma carne que a gente compra e esquece do lado de fora da geladeira desses dias, isso não pode acontecer de jeito nenhum, com o preço que está, né? Mas você imagina como que aquilo cheira mal. Agora você imagina um ser humano com as carnes estragadas, como é terrível isso. E o pior da lepra é que ela era contagiosa. Então o que acontecia com essas pessoas doentes? Elas eram tiradas, elas eram colocadas à parte. Na grande maioria, elas não podiam nem entrar nas cidades. Elas eram colocadas para fora e não tinha o que se fazer. Então, se de repente, vamos pensar aí, o seu filho pegasse lepra, ele ia ficar para fora da cidade. Naquele tempo as cidades tinham muros, né, que as cercavam, e para fora.
E ali ele ia viver. Então você consegue compreender o que acontecia com uma pessoa dessa? Né? Não importava o dinheiro que ela tinha, a situação que ela tinha, não importava o que estava acontecendo, ela era posta à parte. Nada podia mudar essa realidade. E geralmente eles andavam com trapos, né? Quando eles queriam fazer alguma coisa diferente, entrar na cidade, disfarçar, pegar comida, alguma coisa assim, eles enrolavam trapos, e na grande maioria eram trapos sujos, então aquilo devia ficar um cheiro terrível. Imagine o psicológico dessas pessoas, né? Você lá com a sua esposa, aí na sua casa, no sofá, e de repente, você tem que sair fora, você tem que ser colocado à parte, você não pode mais ter convívio. Não, mas eu amo muito essa pessoa, como é que ela vai sair daqui? Não, você não está entendendo, acabou, para fora. Imagina como era terrível essa situação. Geralmente quando uma pessoa pegava lepra, e ela tinha escalas, né? Então se fazia de tudo para curar essa pessoa, porque havia algumas versões mais simples, né? Mais leves. Hoje a gente conhece a hanseníase, naquele tempo era também considerada lepra, então haviam vários degraus de lepra. Então tudo era feito, né? E às vezes as pessoas tinham dinheiro, como aconteceu com alguns personagens bíblicos. Então elas buscavam, elas iam atrás de tratamento, elas faziam de tudo. Mas sabe o que acontecia com a lepra? Na sua grande maioria, os leprosos morriam. Alguns teólogos tratam a lepra algo sinônimo de pecado. E na Bíblia você encontra alguns personagens que foram amaldiçoados com a lepra. Você consegue entender? A lepra ela traz algumas características muito parecidas com o pecado. Ela chega, você não sente dor, é um negócio assim que não, de repente do nada vai acontecendo, quando você vê já está envolvido. E assim como a lepra mata, o pecado também mata, né? O pecado também te afasta de Deus e te mata. Então alguns teólogos comparam a lepra com o pecado e com a morte. E faz sentido isso dentro do contexto bíblico. Mas eu preciso te falar de algumas coisas muito importantes. Algumas coisas que você nunca pode desistir na sua vida. E a primeira dela é a tua vida. Você nunca deve desistir. Olha que interessante o texto. Jesus estava na cidade, passou um homem coberto de lepra. Não era uma pessoa que estava com o braço com lepra, com a perninha com lepra, não. Ela estava com o corpo inteiro, estava coberto. Quem está falando isso aqui é Lucas, é um médico. É alguém que sabe do que está falando. Então ele falou, aqui ele estava coberto. Não havia mais esperança para esse homem. Como eu e você, antigamente não havia mais esperança para nós, se não fosse Jesus vir naquela cruz, para nos livrar da condenação, estava do mesmo jeito para aquele homem. A condenação para ele, a morte era certa. Mas olha o que acontece com ele. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres pode me purificar. Quando ele viu Jesus, ele se prostrou com o rosto em terra e pediu, rogou-lhe. Olha que interessante. Este homem ele teve um encontro com Jesus. Assim como eu e você estamos tendo um encontro com Jesus agora. E ele não parou e disse, olha, as coisas estão erradas aqui. Eu não mereço essa lepra. Eu não fiz nada de errado. Por que eu estou sendo castigado? Por que eu estou sendo destruído? Por que as coisas estão acontecendo comigo desse jeito? O que foi que aconteceu? Esse homem ele tem uma atitude muito simples e muito profunda. Ele pega, vê Jesus, se ajoelha, coloca o rosto dele no chão e pede. Quantas vezes nós encontramos Jesus? Quantas vezes o Espírito Santo quis tratar com você e estava do seu lado? E o que você e eu fizemos? Reclamamos. Falamos que as coisas estavam injustas. E olha o que esse homem faz, ele se dobra, ele reconhece,
ele se humilha diante de Jesus. Provavelmente esse homem tinha buscado todos os recursos. Ele tinha gastado toda a sua grana para tentar se curar. E a esperança dele toda, ele dispõe, ele coloca diante de Jesus. E ele decide fazer isso. E ele se põe de joelho, ele se dobra e pergunta para Jesus, pede para Jesus: se quiseres, pode me purificar. Olha que interessante, ele não força, ele fala, se quiseres, se o Senhor quiser. E aí a gente consegue identificar uma fé incrível também, né? De alguém que acredita que ele está se prostrando diante do Salvador, ele está se prostrando diante daquele médico que faz aquilo que os outros não fazem. Ele está diante de Jesus, ele reconhece quem é Jesus, todo o orgulho, tudo que ele tinha, ele joga para trás, se dobra e ele reconhece: olha, o Senhor é o rei, eu estou aqui, o Senhor é o médico dos médicos, eu estou aqui, e se o Senhor quiser, o Senhor pode sim me curar. Aquele Jesus não mudou, é o mesmo, e ele pode te curar hoje também. O mesmo que ele fez com esse homem, ele pode fazer com você. O mesmo toque que ele deu naquele homem, ele pode tocar em você agora. E pode tirar de você toda essa depressão, toda essa angústia, todo esse medo, essa doença. Ele pode fazer isso com um toque. Depende do jeito que você e eu estamos chegando diante de Jesus. Como é que a gente está chegando diante de Jesus? Nós estamos chegando com a nossa razão, nós estamos chegando com a nossa arrogância, nós estamos determinando para Ele. Como é que a gente está fazendo essas coisas? Eu preciso lembrar você disso. Ele se prostrou, ele colocou o seu rosto no chão, e se eu bem entendo, aquelas estradas não eram muito bem pavimentadas, então aquilo era pó. Então aquele homem desce ao pó. Assim como o pecado nos lança no pó, assim como o pecado nos inunda, nos joga num poço de lama profundo, aquele homem voltou ao pó, para reconhecer que ele precisava do toque de Jesus. E aí o que acontece? E ele diz: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele dizendo: quero, seja purificado. Se eu não me engano, o livro de Marcos diz que o Senhor Jesus foi tocado de uma compaixão no momento em que aquele homem se prostra, no momento em que aquele homem fala, porque aquele homem ele deve ter pedido para Jesus curar ele, com um sentimento muito forte, com um sentimento de esperança, entende o que eu quero dizer? Ele deve ter colocado o coração naquelas palavras, aquilo deve ter saído o último fôlego que ele tinha, a última esperança, ele colocou para fora: se queres, purifica-me. E aquilo mexe com Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, e depois se você quiser conferir lá, no Marcos 1, do 40 ao 45, vai contar essa história também. Você entende que o Senhor teve compaixão dele, assim como o Senhor tem compaixão de mim e de você hoje. Ele tem compaixão de nós, ao ponto de ter morrido em uma cruz para te dar salvação. Quando ele vai para aquela cruz, ele abre o caminho para que a gente tivesse acesso a Deus, e é por Jesus que a gente vai ter acesso a Deus. Então há uma compaixão da parte de Deus para com aquele homem e para comigo e com você hoje. Quero te convidar a se prostrar, quero te convidar a colocar o rosto no pó, deixar de lado as tuas certezas, os teus valores, as tuas escrituras, e colocar você e o seu coração diante dele, porque ele vai tirar de você toda essa lepra, todo esse pecado, toda essa angústia, toda essa mágoa, todo esse rancor, toda essa depressão, ele vai tirar. Olha que interessante, algo que eu conheço, na verdade eu descobri isso com essa semana. Jesus estendeu a mão,
e o tocou. Quando eu pensei nisso, e eu imaginei essa cena, eu pensei num homem todo cheio de trapos, né, de trapos sujos e fedidos, e eu imaginei Jesus fazendo assim, né, dando um toquezinho, né. Eu tenho alguns irmãos, parentes, né, amigos, que eles são meio, não vou dizer nojentos, né, mas assim, né, e sempre quando tem um negócio assim que a gente não, um cheiro estranho, né, a pessoa vai lá, né, aquela cara de nojo. Vocês já viram uma pessoa com cara de nojo, né? Que ela vai lá e, ai, credo, né? Nojo, credo. E a essência dessa palavra tocou no grego é cingir. E eu pensava que era um toque mesmo. Mas alguns estudiosos dizem o seguinte, que Jesus não fez um toque igual esse toquezinho assim, sabe? Jesus pegou aquele homem e abraçou ele. O cingir era um abraço, era um toque forte. E pense você comigo, em uma pessoa doente, em uma pessoa que estava com as carnes apodrecidas, e segundo o relato de Lucas, a lepra estava nele todo, provavelmente as cartilagens dele, né, as partes, né, que a gente não tem osso, elas deviam estar se deteriorando. Imagine um homem feio, pensa num negócio destruído. Qual será que foi o último toque humano que essa pessoa teve? Qual foi o último abraço que você teve? E de repente Jesus pega ele, toca ele de uma forma poderosa. Jesus quebra aí, né, uma regra, né, não podia se tocar em leproso. Mas Jesus vai lá e, vamos entender assim, Jesus vai lá e abraça aquele homem. E as palavras de Jesus são: quero, seja purificado. Imediatamente, naquele instante, aquele homem é curado. Jesus não só cura aquela lepra, mas Jesus cura uma mente, um coração que estava afastado de relacionamentos, que estava distante de abraços, que estava se sentindo o pior da sociedade, que estava de lado. As próprias pessoas da família dele jogavam ele para fora. Você entende o que Jesus é? Você entende o que Jesus faz? Jesus é esse, que chega na nossa vida e nos abraça, mesmo que nós estejamos podres de pecado, mesmo que nós estejamos destruídos, mesmo que a gente possa estar num pior dos piores poços de imundície, mesmo que você tenha feito os piores pecados, Jesus vai lá, aonde você está, e te abraça e te traz a cura. Com o tal do sangue precioso dele, ele te lava, ele te limpa de todo pecado e te garante uma vida eterna. Olha, você consegue compreender por que nós não precisamos ter medo de mais nada? Porque esse Jesus está diante de mim e de você hoje, e Ele está pronto a nos tocar, mas não como um toque igual a esse que eu e você dá, né? Agora ainda mais agora na pandemia, né? Não, Ele não tem vergonha, Ele não tem medo, Ele vai lá e te abraça, Ele vai lá e te pega, Ele vai lá e quer você perto dEle, Ele vai lá e te cura, fisicamente, psicologicamente, Ele renova a tua estrutura, Ele renova as tuas forças. Você ainda não entendeu? Só Jesus pode te trazer isso. Não sou eu, não é a igreja, não é o político, não é ninguém. É Jesus. É só Ele que pode curar o seu corpo físico, é só Ele que pode curar o teu corpo espiritual, a tua mente, o teu coração, é só Ele. E hoje eu vim aqui para te dizer que você não pode perder a esperança, que você não pode desistir da tua vida, que você não pode desistir, que você precisa se levantar e ir
e passar onde está Jesus, e se dobrar diante dEle, e reconhecer o seu lugar, e reconhecer que Ele é Deus, e pedir para Ele: me toca, me sara, me cura, transforma o meu coração. E Ele vai mudar você, Ele vai mudar a tua realidade, Ele vai mudar a tua vida. Ele tem poder para isso. Eu não posso fazer isso. Mas sabe o que a Bíblia me ensina? Que se eu orar, se o meu coração estiver quebrantado diante dEle, como o daquele homem, como aquela escória da sociedade, como aquele massacrado, destruído, como o pior dos piores, se a gente estiver daquele jeito, prostrado diante de Deus, Ele ouve a nossa voz, e Ele toca a nossa vida. Ele quer tocar a tua vida. Você já tentou de tudo, você já fez um monte de coisa, você já foi num monte de conselheiros espirituais, você já foi num monte de médico, você já foi num monte de lugar. Custa parar, se dobrar, colocar o teu rosto no chão e pedir para Jesus fazer isso. Ele pode, é o único que pode. E não tem meia conversa. Porque se depois você continuar lendo esse texto, ele fala para o homem: vai lá e fala para o sacerdote. Mostra para o sacerdote o que aconteceu com você. Porque naquele tempo quem definia essas coisas era esse homem, o sacerdote. E Jesus queria que ele fosse lá para provar que aquilo era uma cura real. Homens vão te dar curas temporárias. Homens vão fazer coisas para esse mundo. Jesus não. Vai te curar para a salvação, vai te curar por eterno, vai te curar para sempre. Você precisa desse toque. E hoje eu quero orar para que todos nós possamos ter esse toque. E esse é o momento. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, aí onde você estiver, para que a gente possa ter um momento de prosa com esse Jesus. E eu queria que você tivessem coragem de se dobrar diante dEle, colocar a realidade para Ele, dizer das tuas falhas, das tuas mentiras, dos teus pecados, e falar para Ele o que está acontecendo, e pedir para Ele tocar você. Olha, Ele não vai te tocar assim, Ele vai te abraçar, Ele vai te envolver, e vai ser a melhor coisa da tua vida. Isso eu te garanto, e a Bíblia nos garante. Imagina como é que estava agora esse homem, depois que Jesus dá esse toque nele, depois que Jesus coloca a mão nele e o abraça e o aperta. Imagina como é que está o coração desse homem, imagina como é que está a família desse homem, imagina a expectativa de vida desse homem. Pois é isso que eu quero para a tua vida, a alegria desse homem, a expectativa desse homem, a fé desse homem, a vitória desse homem, é para você. Vamos lá? Vamos falar com esse Jesus? Feche os seus olhos. Se você quiser abraçar o seu filho, a sua esposa, ou quem estiver aí do seu lado, esse é o momento. Vamos orar, vamos nos dobrar diante do nosso Deus e pedir para que Ele coloque a santa mão dEle sobre nós. Oremos. Deus Pai, venha sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre nós, Espírito Santo. Por favor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, venha sobre nós. Venha sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre nós com a Tua graça, venha sobre nós com a Tua glória. Por favor, Jesus. Por favor, Jesus. Nós precisamos do Teu toque. Nós precisamos do Teu toque. Eles vão cantar uma canção aqui. E eu queria que você continuasse essa oração, falando com Jesus a respeito do que está acontecendo na sua vida. Falando com Jesus a respeito dos teus medos, das tuas angústias, das vergonhas que te fizeram passar, das humilhações que te fizeram passar. Fale com Ele agora e aproveite esse momento. Ele é todo ouvidos. Ele está aqui para tocar em você. Esse momento é seu e dele.
Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. Teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar. Vem sobre nós, Espírito Santo. Dizer te preciso. Vem sobre cada mente, cada coração. Dizer que sou grato. Toca em nós, por favor, ó Pai. Toca em nós, por favor, ó Pai. Aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. Teu toque, tua bondade, liberta o meu ser no calor desse lugar. E eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos do Teu toque. Nós nos derramamos diante do Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai, entendendo que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é Deus. Nós gastamos todos os nossos recursos. Nós fomos em muitos lugares para resolver, mas a gente não consegue, Pai, porque o Senhor pode resolver. Então, por favor, resolva o nosso problema. Deus, toca na gente, abraça a gente de uma forma poderosa e dê a Tua palavra de cura sobre nós. Cura, Deus, cada um dos meus irmãos, cura a minha vida, passa do Teu sangue sobre a minha família, sobre a família dos meus irmãos, e traz aquilo que só o Senhor tem, que é a vida, que é a transformação, que é a alegria. Traz sobre nós, Pai, a esperança, traz aquela expectativa de vida, traz a expectativa do futuro para nós. Por favor, Deus, nós não desistimos da vida, nós nos dobramos diante do Senhor, nós nos prostramos em adoração ao Senhor, nós colocamos os nossos rostos,
nosso rosto no chão, para dizer ao Senhor, Deus, que nós não somos nada, para dizer que o Senhor é o poderoso, e nós te suplicamos, nós te pedimos, toca a gente, torna-nos limpos, purifica a nossa vida de todo o nosso pecado, e sobre nós, Espírito Santo, que faz a tua vontade, sobre a tua igreja, sobre a vida dos meus irmãos, sobre nós precisamos de ti, Pai, vem sobre nós, por favor, ó Deus, por favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. No calor desse lugar, no calor desse lugar, no calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és povo. Foi um prazer cultuar a Deus junto com você. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Sim, tem jeito para você, tem jeito para mim. E é o toque do Senhor. E Ele te toca nessa noite. Vem aí uma nova vida, vem aí um novo tempo. Aproveite, viva isso. Ele está com você. O Espírito Santo vai caminhar com você durante essa semana toda. Ele vai cuidar de você em todos os detalhes. Convite para que você leia essa palavra, para que você possa ouvir o Espírito Santo falando com você através da leitura bíblica. Faça isso. Você precisa ouvir a voz do nosso Deus. Faça isso através da leitura. Ore, tenha tempo de oração, tenha tempo de conversa com Ele, porque Ele quer falar muito com você. Que Deus possa te abençoar demais, que Ele possa te dar uma semana de bênção, uma semana próspera, uma semana de alegria, que Ele possa cobrir a tua casa com o sangue dEle, te livrando de todo mal, de toda peste, que Ele possa cuidar de você. Esse é o meu desejo. Logo mais, quando for seguro e a gente puder, nós estaremos aqui presencialmente, e a gente faz questão que você esteja aqui com a gente, porque nós vamos cear e nós vamos falar do nosso Cordeiro Pascal. Que Deus possa te abençoar demais. Uma ótima semana, um abraço. E que o grande amor desse Deus que deu o Filho dele para morrer numa cruz esteja sobre a tua casa. E que a paz desse Jesus que morreu nessa cruz invada o seu coração e a sua mente e te traga refrigério. E que as consolações e os cuidados do Espírito Santo estejam com você e toda a sua família. Um grande abraço, uma ótima semana. Deus abençoe.